Olá, meus amigos, voltei para falar um pouquinho de meditação com vocês. E nessa parte do livro Arte da Meditação, ele tem um título que fala assim, vendo o que você acredita, né? E o interessante é que ele diz o seguinte, sendo que o grupo que você tem de referência, né? Pode te dar uma interpretação das suas realidades internas, não necessariamente crendo em alguma coisa ou você conhecendo previamente essa coisa vai fazer com que você veja ou não veja. Ele diz que você não precisa conhecer previamente para você experimentar todas essas coisas. É interessante. Então eu vou ler para você um pouquinho do texto para você entender mais ou menos o que ele quer dizer. Ele fala o seguinte: as crenças da pessoa que medita determinam de que modo ela interpreta e rotula suas experiências de meditação. Quando um sufi entra no estado em que não está mais consciente dos seus sentidos e seu único pensamento se encontra em Allah, sabe que isso é fana. Quando um yogi não está consciente dos seus sentidos e sua mente se concentra apenas em sua divindade, diz-se que entrou em Samadhi. Muitos nomes diferentes são usados para descrever a mesma e única experiência. Jnana, Samyana ou Samadhi, Fana, Dat, Turiya, grande fixação e percepção transcendental. Todos parecem se referir a um estado único com características idênticas. Esses vários termos para um único estado são usados, respectivamente, pelo budismo Theravadano, Raja Yoga, Sufismo, Cabala, Yoga Kundalini, Zen e meditação transcendental. A história da religião é abundante em exemplos de experiências transcendentais interpretadas de acordo com características de tempo, lugar e crença. Por exemplo, o santo hindu Ramana Maharshi via seus próprios estados transcendentais de acordo com a filosofia Advaita. Ele presumiu que, durante a grande experiência na estrada de Damasco, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, quando voltou à percepção normal, interpretou o que havia acontecido de acordo com Cristo e com o cristianismo, pois na época estava preocupado com eles. O grupo de referência de uma pessoa lhe dá a interpretação de suas realidades internas. A interação entre as crenças dos que meditam e seu estado interno e sua autodefinição torna-se clara por um exemplo recente tirado da Yoga Kundalini. Nessa tradição, o guru é essencial para ajudar a pessoa que medita a alcançar os estágios pretendidos depois da meditação e para interpretar e confirmar o significado dessas experiências. Swami Rudrananda, um professor de Yoga Kundalini, descreve um incidente que precedeu a sua ascendência ao nível de Swami. Enquanto meditava, o seu mestre o tocou no ombro e nesse momento ele diz o seguinte: eu senti imediatamente dentro de mim um surto de grande força espiritual que me arremessou contra as paredes de pedra e fez com que um grande choque elétrico enviasse um espasmo de contorções pelo meu corpo. Movimentos semelhantes aos de um epilético dominaram o meu corpo durante cerca de 1 hora. Muitas visões estranhas surgiram e senti se abrirem dentro de mim coisas que nunca tinham sido abertas antes. Rudrananda admitiu essa experiência como a confirmação do merecimento de seu título de Swami, uma condição superior. Apesar de um conjunto de crenças sobre os estados alterados em meditação poder representar uma segurança, a pessoa que medita não precisa conhecer previamente esses estados para experimentá-los. Em sua autobiografia, por exemplo, Swami Muktananda conta como seu guru lhe designou uma prática de meditação e, além de simples instruções, não lhe deu nenhuma indicação do que deveria esperar. Quando, posteriormente, Muktananda entrava em estados extraordinários, fazia isso naturalmente. Somente depois de passar por esses estados é que teve, por acaso, acesso a livros que lhe deram uma estrutura interpretativa para entender o que tinha acontecido. Da mesma maneira, Satprem
o biógrafo de Sri Aurobindo descreve os estados incomuns experimentados por Aurobindo no decorrer do seu desenvolvimento espiritual, mas observa o seguinte: Sri Aurobindo foi o primeiro a ficar desconcertado com suas próprias experiências e levou algum tempo para entender exatamente o que tinha acontecido. Temos descrito a experiência como se os estágios tivessem sido encadeados cuidadosamente, cada qual com seu rótulo explanatório, mas as explicações vieram muito depois. Naquele momento, ele não tinha pontos de referência como guia. Não é interessante? Então, queria dividir isso com vocês. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.